Num dia ensolarado, Jesus estava sentado à beira do mar da Galileia, e uma grande multidão se reuniu ao seu redor para ouvir seus ensinamentos. Com uma voz suave e cheia de autoridade, ele começou a contar-lhes uma história. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A multidão se inclinou para ouvir melhor, os olhos fixos em Jesus enquanto ele continuava. Quando o trigo cresceu e começou a formar espigas, apareceu também o joio. Os servos do dono do campo foram até ele e disseram: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? As expressões no rosto da multidão variavam de curiosidade a perplexidade, enquanto Jesus continuava a narrativa com graça e autoridade. O dono do campo lhes respondeu: Um inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram: Queres, pois, que vamos e arranquemos o joio? A tensão crescia na história enquanto Jesus lentamente tecia os detalhes da parábola, mantendo todos os ouvintes cativados. Mas ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. E assim, a multidão absorvia cada palavra da parábola, mergulhando nos ensinamentos profundos que Jesus compartilhava sobre o reino dos céus e a coexistência do bem e do mal até o fim dos tempos. Os olhos da multidão permaneciam fixos em Jesus, enquanto ele continuava sua narrativa com habilidade, pintando uma imagem vívida da cena. Enquanto o tempo passava, o trigo e o joio cresceram juntos, seus caules entrelaçados, suas folhas balançando ao vento. Os servos do dono do campo, ao verem isso, correram até ele, preocupados com a presença do joio entre o precioso trigo. A tensão na história aumentava à medida que Jesus descrevia a preocupação dos servos diante da mistura de plantas no campo. Com angústia em seus rostos, os servos clamaram: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? Por que, então, tem o joio crescido? A multidão, envolvida pela narrativa, compartilhava a perplexidade dos servos diante da aparente contradição no campo. Jesus continuava a história, revelando a resposta do dono do campo com sabedoria e discernimento. o dono do campo olhou para o campo, Compreendendo a intriga do inimigo. Com serenidade, ele respondeu: Um inimigo fez isso. A multidão absorvia as palavras de Jesus, ponderando sobre a presença do mal no mundo e a maneira como o bem e o mal coexistem. Jesus então prosseguiu, revelando a resposta do dono do campo diante da proposta dos servos de arrancar o joio. Os servos, confusos e ansiosos, perguntaram: Queres, pois, que vamos e arranquemos o joio? O suspense pairava no ar enquanto a multidão aguardava a resposta do dono do campo. Com sua voz calma e autoritária, Jesus continuou a narrativa, transmitindo a resposta sábia do dono do campo. Mas ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. E assim, a multidão absorvia as profundas lições contidas na parábola do joio e do trigo, refletindo sobre a sabedoria do dono do campo em permitir que o trigo e o joio crescessem juntos até o tempo da colheita, quando o julgamento final seria realizado. Os olhos da multidão permaneciam fixos em Jesus, ansiosos para ouvir o desfecho da parábola. Com sua voz suave e cheia de autoridade, ele continuou a narrativa. E assim, o tempo passou, e a colheita se aproximava. Os campos estavam dourados, e as espigas do trigo e do joio se erguiam em meio ao sol brilhante. Chegou o momento da ceifa, o momento da separação final. A tensão no ar era palpável enquanto Jesus descrevia o momento decisivo da parábola. Os ceifeiros se prepararam para a tarefa, cada um com sua foice afiada, prontos para colher o fruto do campo. O dono do campo, com sabedoria, deu-lhes instruções precisas: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. A multidão aguardava com expectativa o desfecho da história, ansiosa para ver como seria a separação entre o trigo e o joio. E assim,
os ceifeiros avançaram pelo campo, separando cuidadosamente o joio do trigo, atando-o em molhos para ser queimado. O trigo, por sua vez, era recolhido com carinho, armazenado no celeiro do dono do campo, protegido e seguro. As lições espirituais da parábola ecoavam na mente da multidão enquanto Jesus concluía a história. E assim será no fim do mundo: os anjos sairão, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com estas palavras, Jesus encerrou a parábola do joio e do trigo, deixando a multidão com reflexões profundas sobre o julgamento final e a importância da separação entre o bem e o mal.